Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nesses tempos em que você que está acompanhando os desdobramentos da vida política, econômica e criminal aqui no Brasil, está se deparando com cada vez mais situações inusitadas. Nós, como eu já comentei aqui com vocês em outros encontros, nos sentimos às vezes como espectadores de uma novela. E essa novela, ela, a cada instante, ela está mostrando o destino de alguns dos personagens. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que aconteceram hoje aqui no Brasil, aconteceram ontem, porque tem filas que estão andando. Nós estamos muito atentos ali com a vida criminal do clã Bolsonaro, os tumultos que eles estão fazendo fora do nosso país, as repercussões, mas tem coisas que estão acontecendo aqui. Vou conversar com vocês sobre isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora o nosso portal ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha conhecer também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades, compartilhe os vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. E, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, cada dia que você acessa aí os canais todos nas redes sociais, você fica tentando ver se tem alguma novidade em relação a tantos tumultos que estão acontecendo, né? E as novidades acontecem. E muitas situações são novidades já previstas, vamos dizer assim, por quem está mais atento nesse processo todo. Mas eu quero abrir o nosso encontro de agora com uma notícia econômica que chama atenção, que paralelamente às questões criminais, que são muito importantes de serem resolvidas aqui no Brasil, com as influências que nós estamos sofrendo de fora do nosso país, temos uma vida concreta que continua a acontecer. Isso nós veremos hoje nos principais telejornais logo mais à noite. Você pode notar que isso aí vai ter comentários sobre isso e as razões sobre isso. Desemprego atinge 6,6% no trimestre até abril. Menor taxa para o período. Índice é o menor desde o início da série histórica em 2012, aponta o IBGE. Isso porque nós ainda estamos com a nossa economia extremamente atrofiada em relação àquilo que ela poderia estar sendo, né? Porque nós temos uma capacidade produtiva no nosso país, nós temos o setor industrial, nós temos vários setores que estão operando com uma demanda muito aquém daquela que esses setores todos podem funcionar. O Brasil poderia estar gerando mais emprego ainda, a economia poderia estar mais fortalecida se nós não tivéssemos presos aqui no Brasil a uma lógica que quase só o Brasil que está adotando, essa de colocar os juros lá em cima e de atrofiar a nossa economia. Quando a economia do Brasil fica atrofiada, o desenvolvimento do Brasil fica atrofiado, eu garanto para vocês que quem se beneficia com isso são as outras nações e são setores que lucram com as questões econômicas atrofiadas aqui no nosso país. E quem diz isso não sou eu. Quem está dizendo isso agora são economistas muito importantes e políticos que estavam meio fora do debate nessa questão e agora estão aparecendo como o ex-ministro José Dirceu, que está dizendo exatamente isso, que o modelo econômico que o Brasil está adotando, essa alta taxa de juros é uma coisa, é uma excrescência econômica, é um antagonismo econômico, é algo que nenhuma nação está obedecendo, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos seguindo esse trilho. Então, tem que ter algum tipo de embate no meio dessa história. O presidente da República indicou lá o Galípolo, e aí muitas pessoas estão levantando já questões mais sérias em relação a isso. O presidente da República, o Haddad, as pessoas do governo não tinham conhecimento de quem era Galípolo. O Galípolo, o setor que ele sempre veio era o setor financeiro, o setor ligado a rentismo, a privatização. Então, isso precisa ser mais esclarecido, porque é o seguinte, ou ele é um traidor, esse Galípolo, como muitas pessoas estão dizendo, é um infiltrado, ou simplesmente tem uma coisa mal conversada aí que a gente precisa entender. O que o governo, de fato, está pretendendo com esse tipo de comportamento, né? Isso sem a gente ter o embate, sem ter as autoridades do nosso país se comunicando, que é uma demanda também muito importante, que a gente sempre cobra aqui, gera espaço para todo esse tipo de situação. E nós temos que fazer as nossas observações e as nossas críticas, né? Mas vamos entrar aqui na trama golpista?
Aqui as matérias relacionadas ao ex-AGU, o senhor Bruno Bianco. A matéria aqui do Caderno de Política é essa aqui. Acho que dá para pegar, né? Hoje eu estou sem meu monitor, né? Mas eu vou usando aqui o laptop aqui, vai ajudando, né? Trama golpista. Bolsonaro perguntou se havia motivos para questionar eleições em reunião com Forças Armadas, diz ex-AGU. Bruno Bianco, testemunha de defesa de Anderson Torres, disse que Bolsonaro questionou sobre problemas jurídicos ou algo que pudesse colocar resultado das urnas em dúvida. Então aqui vem a matéria, vai falando isso, mas, gente, nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. Não tem como essa turma toda dizer que não atuou contra a nossa democracia, que eles estavam respeitando as instituições, que eles não estavam querendo jogar as instituições contra a opinião pública, que isso não fomentou pessoas a terem os comportamentos que tiveram, que isso não gerou dentro de vários setores da sociedade brasileira um inconformismo com o resultado eleitoral, uma tentativa de sabotar o que aconteceu aqui no Brasil. Então, as coisas estão muito claras. E aí não tem como a criatura escapar, a criatura do inelegível e toda a sua Orcrim. E aí o seguinte, a gente vai vendo algumas situações paralelas a isso, que eu acho que é muito importante a gente dar uma comentada, né? O editorial, que é o editorial do jornalão Estado de São Paulo, que muitas pessoas nas redes de extrema-direita estão comemorando, estão pulando. Por quê? Porque o editorial do jornalão, que é um jornal de direita, um jornal do mercado financeiro, de setores da economia de São Paulo, setor industrial de São Paulo, um jornal que sempre esteve ligado ao conservadorismo, e à direita, né? E agora dando espaço para a extrema-direita. O editorial deles veio com o seguinte título: Flagrante abuso de autoridade. Abertura de inquérito sem lastro contra Eduardo Bolsonaro. Inquérito sem lastro contra Eduardo Bolsonaro? Estadão. É sinal da perigosa guinada das mais altas esferas do judiciário para criminalizar a liberdade de expressão e as lides políticas. Olha só, e eles vão falando nesse editorial aqui que o inquérito não tinha o menor fundamento, porque o Eduardo Bolsonaro, enfim, está fazendo nada, né? No final eles escrevem aqui: digamos que, eventualmente, Alexandre de Moraes seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma isso comprometeria a sua jurisdição e suas prerrogativas de ministro do STF em território brasileiro? Eles estão dizendo o seguinte: se o ministro Alexandre de Moraes sofreu uma sanção, isso não tem problema nenhum. Isso aí é coisa indiferente, porque aí é sanção dele, sanção contra ele. Isso aí não representa nada. Ele vai poder exercer a função jurisdicional tranquilamente. Gente, isso é uma patifaria tão grande, porque não se trata de uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, isso se trata de uma interferência, de uma coação sobre uma instituição dos três poderes da República do nosso país. Então vocês vejam que a indigência moral, a indigência intelectual, a indigência jornalística atinge vários setores da sociedade brasileira. E aí segue o editorial. Mas, bem dito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por nação estrangeira já foi abolido há muito tempo e por outras razões. Além disso, é forçoso dizer que um julgamento técnico que sucumbe à verborragia de alguém como o senhor Eduardo Bolsonaro não vale as folhas dos autos. Olha só, não tem abuso de autoridade nenhuma, gente, porque o inquérito policial, para que ele seja instaurado, basta que alguém dê um conhecimento à autoridade policial de um crime que aconteceu ou que está em andamento. O inquérito não significa absolutamente nada em relação à pessoa que é inocente. Vai ser apurado se houve o fato, se o fato é criminoso, se o fato tem um responsável, se o responsável é identificado, para poder, sim, na conclusão do inquérito, ser mandado a conclusão para o Ministério Público, que vai avaliar se o delegado de polícia agiu com diligência, descobriu algum crime e, se descoberto algum crime, se as pessoas envolvidas devem ser denunciadas ou não. O promotor de justiça ele pode pedir o arquivamento do inquérito. Qual o problema? Então, isso é uma coisa totalmente descabida, porque o editorial não reconhecer que o Eduardo Bolsonaro está conspirando contra
o nosso país é simplesmente uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa de má fé. A gente só pode considerar isso. E aí, já indo aqui para a parte final do nosso encontro de hoje, Nicolas Ferreira ontem na Câmara, gente, foi um negócio bizarro, né? Aliás, o que foi bizarro foi o ministro Mauro Vieira, um gentleman que acabou dando pancada em todo mundo sem mexer uma sobrancelha, né? Sem mudar o batimento cardíaco. Por quê? Porque a todas as insanidades que foram atribuídas, todas as agressões que foram feitas a ele sempre respondia sem atacar a pessoa, dizendo, olha, eu discordo do senhor, olha, isso não é bem assim, existe uma norma que cuida disso, olha, no governo anterior aconteceu isso foi uma norma do governo anterior, e aí ele foi botando todo mundo no bolso e essa gente não está acostumada, porque eles faziam as agressões esperando que o nível descesse no esgoto em que eles fazem política. Todos eles hoje estão postando nas suas redes apenas as falas que dirigiram ao ministro, sem nenhum corte das respostas do ministro. Então eles, enfim, o método sujo, o método feito no esgoto dessa gente, o método no esgoto político, que eles jogam o tempo todo por todos os lados. Mas o senhor Nicolas, ele deu uma derrapada que hoje está todo mundo observando, né? Que ele foi defender que o governo de Donald Trump, que essa gente toda, né, serve, se presta a servir, né, idolatra, que está certo em censurar, né, estudantes nos Estados Unidos, está certo em invadir redes sociais, porque se tem alguma coisa contra Trump, de fato ele tem direito, o governo americano. Então, são muitas confusões que esses estelionatários fazem, mostrando a sua indigência moral, sua indigência intelectual. Porque uma coisa é o cara criticar um personagem dos Estados Unidos, né? Alguém ter essa vontade de exercer essa liberdade de opinião. Outra coisa é alguém fazer uma ação contra o governo dos Estados Unidos. São coisas bem diferentes. Porque se tem alguém que está atuando contra um governo, aí o governante de plantão, ele tem que tomar as atitudes previstas nas leis desse Estado para defender o seu país. Mas fazer uma censura sobre a opinião que as pessoas possam ter sobre um governante eventual de determinado país, um país que diz que cultua a liberdade, que exporta a liberdade, isso é uma contradição muito grande. Agora, a maior patifaria é essa gente defender esse tipo de situação, porque eles defendem a liberdade de expressão, mas só a liberdade de expressão deles. Qualquer pessoa que exerça uma liberdade de expressão que conflite com a liberdade de expressão deles, essa pessoa tem que ser banida, tem que sofrer sanções, ela tem que sofrer restrições. Então, está expondo essas contradições, todas essas criaturas, né? E nós aqui temos que torcer para terminar logo esse inquérito da Polícia Federal, esse do Bananinha, que haja ação penal contra ele, porque ele tem que ir para a cadeia junto com o pai dele por aquilo que ele está fazendo contra o nosso país. Isso vai acontecer, gente. Ele não vai voltar para o nosso país nem tão cedo, diante dessas situações todas que ele criou, né? Mais um problema para o clã Bolsonaro. E prisões preventivas podem acontecer dependendo dos desdobramentos dessa história toda. Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto. Tem muita coisa acontecendo, né? Um grande abraço, tchau.